A Bíblia nos esclarece como este conflito cósmico se iniciou. Ela diz que houve guerra no céu. Nós vamos verificar alguns textos do Apocalipse, de João, alguns textos também de Ezequiel e de Isaías, que mostram, narram o que é que aconteceu. O que aconteceu lá no céu. Por que é que aconteceu, como aconteceu no céu esta luta. Vamos ao primeiro texto, Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 até o verso 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos também pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Houve peleja no céu. A Bíblia não informa, irmãos, como foi esse primeiro conflito. Ele não nos dá detalhes desse conflito. Porém, ele foi tão grave, foi tão abrangente, que o Senhor teve que expulsar do céu Satanás e o seu exército, Lúcifer e o seu exército. O Senhor poderia simplesmente destruí-los, mas como é que ficaria a reputação de Deus se ele destruísse imediatamente após esta sedição, destruísse a Lúcifer e aos seus anjos? Mas o Senhor os expulsou do céu. Mas como, irmãos, num ambiente santo, com seres santos, dirigido por um Deus santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como pode surgir uma revolta, uma sedição contra a autoridade divina? Veja, estamos falando do céu, ainda não estamos falando nem da terra. Estamos falando no ambiente celestial. E lá, então, que aconteceu esta primeira grande batalha entre Cristo e seus anjos e Lúcifer, Satanás, dragão, o diabo e seus anjos. Veja um texto, um pequeno parágrafo da nossa lição. Parece extremamente estranho que uma guerra tenha surgido num lugar tão perfeito. Por que isso aconteceu? Um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou uma guerra? Havia algum defeito fatal nesse anjo que o levou a rebelar-se? A Bíblia explica a origem do mal. Nós vamos ver agora, irmãos, dois textos, um texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, e um texto de Isaías, que falam como se deu a queda, como se deu na mente de Satanás esta rebelião para com Deus. Ezequiel 28, versos 12 a 17. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Por que o rei de Tiro? O rei de Tiro aqui é uma figura de Satanás. É um tipo de Satanás. E agora, então, alguns acontecimentos do rei de Tiro são relacionados com a atitude de Satanás lá no céu, a atitude de Lúcifer lá no céu. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Os teus engastes, ornamentos, eram feitos de ouro. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Aqui, irmãos, o profeta Ezequiel está dizendo assim, Lúcifer era um anjo extremamente especial. Ele foi criado perfeito. Aqui está falando os seus engastes eram feitos de ouro. Todos, no dia que foram criados, foram preparados. Mais ainda, veja como ele era mesmo especial, verso 14 de Ezequiel 28. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estava no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Esse ser especial, Lúcifer, esse ser especial, vivia na presença de Deus. Era querubim ungido. Mas o que aconteceu, então? Veja agora, irmãos, verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Surgiu a iniquidade
na mente de Lúcifer. O que é essa iniquidade? O que é essa iniquidade? Nós vamos ver em seguida no profeta Isaías, mas vamos continuar aqui. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. O que é essa multiplicação do comércio que está falando do rei de Tiro? Mas o que é a multiplicação do comércio de Lúcifer? É a propagação das ideias subversivas. É o questionamento do governo divino. O questionamento da autoridade divina e da maneira como o Senhor Deus conduzia as atividades, os relacionamentos no céu entre ele e as suas criaturas. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O que aconteceu, irmãos? Ele foi corrompido pela vaidade, corrompido pelo orgulho. Ele era um anjo superior, um querubim ungido. E agora ele se corrompeu, ele se envaideceu, ele se orgulhou. E por conta disso, ele foi lançado na terra. Mas vamos ver o que o profeta Isaías, como o profeta Isaías nos ajuda para entender o que houve. Como caísse do céu, estou lendo Isaías do capítulo 14, os versos 12 até 14. Como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Veja, foi lançado por terra. Como vimos lá no texto de Apocalipse, foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Veja agora o que moveu a rebelião de Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bem, irmãos, Lúcifer não se contentou em ser um anjo especial, um querubim ungido, um querubim da guarda, mas ele teve a pretensão, teve a inveja de Deus. Ele pretendeu ser divino. Ele teve a ambição de ser divino. Ele não se contentava mais em ser a criatura, e a criatura mais especial, mas ele queria ser o próprio Criador. Ele diz aqui: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele queria o trono de Deus. Ele queria ser o governante. E ele, então, como diz lá o texto de Ezequiel, comercializou as suas ideias, colocou as suas ideias na mente dos anjos, questionando o caráter de Deus, questionando o governo de Deus, a bondade, o amor de Deus. Mas por que ele fez isso, irmãos? Como ele pôde fazer isso? Lembre-se, falamos ontem. O Senhor quer de cada criatura sua uma resposta de amor. E para ter uma resposta de amor, as pessoas devem escolher. As criaturas têm o poder de escolha. E agora, então, Lúcifer estava escolhendo não servir a Deus, não se prostrar, não honrar a Deus, mas ele estava escolhendo ser superior a Deus, pretender ser superior a Deus. Vou ler um texto da nossa lição. Deus não criou o diabo. Ele criou um ser de brilho deslumbrante chamado Lúcifer. Este ser angélico foi criado perfeito. Fazia parte da sua perfeição a liberdade de escolha, um princípio fundamental do governo de Deus, que opera pelo amor e não pela coerção. O pecado originou-se com o próprio Lúcifer, no próprio céu. Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvessem em rebelião contra Deus. Não há como explicar, irmãos, e procurar uma escolha, procurar uma resposta,
procurar uma explicação lógica, racional, para a transformação de Lúcifer em Satanás. É pretender justificar a origem do mal. Não há como justificar a origem do mal. O mal não foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas boas, mas criou-se agora o mal no coração, na mente de Lúcifer. A necessária expulsão da presença divina e um tempo. O Senhor expulsou Satanás do céu com seus anjos e deu um tempo. Para que esse tempo? Para que o tempo demonstrasse o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter desse adversário. Se o Senhor tivesse aniquilado, e ele poderia ter feito isso, Satanás e seus anjos, por ocasião da revolta, ele estaria sendo questionado eternamente pelos outros seres. Mas não, o que o Senhor fez? Expulsou Satanás, expulsou Lúcifer e seus anjos. Agora vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver como eles vão administrar agora a terra, porque eles foram lançados na terra. Como é que esse ser que questionou o caráter de Deus vai se mostrar diante do universo? E esse tempo, irmãos, esse tempo que estamos vivendo no grande conflito, no conflito cósmico, na qual o planeta Terra está imerso, esse tempo está demonstrando o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter do seu adversário. Nesse tempo, está se efetuando a vindicação do caráter de Deus, para que nunca mais o mal se levante, para que não reste dúvida diante do universo sobre o caráter de Deus e sobre o caráter de Satanás. E que nós, irmãos, possamos entender isso perfeitamente. Estamos vivendo num grande conflito. De que lado vamos ficar? Do lado de Satanás, de Lúcifer e seus anjos, ou do lado do Senhor Deus? Que Ele nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude, para que a gente possa sempre fazer uma escolha racional. A Bíblia tem uma frase que diz assim, é o nosso culto racional. Isso é, nós decidimos na nossa mente estar do lado de Deus. E dessa forma, então, irmãos, aquela guerra que começou lá no céu e que nos aflige hoje, não vai fazer com que nós percamos, não vai fazer com que nós sejamos derrotados, mas que nós sejamos vencedores estando ao lado do Senhor Jesus Cristo.